Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes da Noteprint Assistência Técnica. Sim, vamos falar sobre direito de reparar. O tema que eu defendo, mas no momento está parado. Mas vamos voltar a falar muito sobre o direito de reparar. É um projeto que eu tenho aqui como missão em seguir divulgando, defendendo. Eu vou explicar para vocês em que pé estamos hoje, em 9/11/2022, sobre o direito de reparar. Não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas está sendo gravado nesta data. Mas antes da gente falar sobre o direito de reparar, qual o futuro do direito de reparar, pelo menos aqui o que eu pretendo fazer com esse projeto, antes temos que falar sobre esse notebook. Esse é um notebook da Vaio e antes também de começar a falar sobre esse notebook, quero deixar claro, isso aqui é uma opinião minha, de um técnico, de um engenheiro que faz reparos de diversas marcas de notebooks, tá? Então isso aqui é uma opinião em cima da minha análise, perspectiva de um técnico que faz reparos. Não é intuito de denegrir a marca, mas sim mostrar fatos comparando com outros modelos, outras marcas de notebook e mostrar o porquê é importante o direito de reparar. Isso eu vou dar o exemplo com essa marca, mas acontece também com outras marcas. Enfim, e também se a empresa se sentir no direito de resposta, quiser obter um direito de resposta no meu canal, está aberto, meus contatos estão aqui na descrição desse vídeo, fique à vontade. Até seria interessante se a empresa se manifestasse, entrasse em contato para tirar algumas dúvidas sobre o direito de reparar. Mas enfim, então vamos pro vídeo de hoje. Primeiro vamos começar falando sobre esse notebook. Então, esse notebook aqui é um Vaio que é fabricado pela Positivo, tá? Então o modelo dele aqui, ó, um notebook Vaio. Vamos verificar juntos aqui todas as informações para não ficar dúvidas. Então o notebook é esse daí, ó. É um Vaio FE15, tem um CNPJ, fabricado pela Positivo Tecnologia, seguindo o padrão de qualidade da Vaio Japão. Será que isso é verdade? A gente vai descobrir assim que abrir esse notebook e comparar essa placa com um Vaio do Japão. Enfim, é isso, tá? Então esse é o modelo do notebook. O cliente que nos enviou ele nos relatou que pagou em torno de R$ 4.500. Enfim, hoje pode ser que esteja mais barato ou um pouco mais caro. O fato é, o cliente pagou R$ 4.500 nesse notebook, já está fora da garantia, faz alguns meses que está fora da garantia, mas é um notebook novo, né? Então estamos falando aqui, ó, de um processador Core i5 de 10ª geração. O design, tá? Na minha opinião, é muito bonito. A carcaça, o chassi, até parece ser robusto, tá? Comparado com outros notebooks que a gente já trabalhou. Tem aqui também, ó, a opção de fechar a câmera. O display parece ser de boa qualidade. Enfim, agora vamos abrir e analisar a placa, que é o que somos especialista. Enquanto eu vou abrindo, o cliente então disse que comprou esse notebook, utilizou, acabou a garantia, apresentou defeito de não ligar. Então ele já levou em outras assistências técnicas e disseram que não tinha o que ser feito. E ele enviou para a gente então para ter uma segunda opinião. E infelizmente, né, não teve reparo aqui conosco também. Esse notebook a gente já fechou para devolver ao cliente, mas eu quero exemplificar, mostrar isso aqui para vocês, porque é muito interessante isso sobre o direito de reparar, que vai impactar todo mundo aí que no futuro, né? Caso nada ser feito aí com o direito de reparar. Então, quando removemos a tampa do notebook, temos acesso à placa-mãe, o HD, a bateria, todos os periféricos deste notebook. No primeiro momento, analisando assim, aparentemente é uma placa-mãe normal, temos uma bateria também, enfim, o chassi, como eu disse, parece de boa qualidade, mas o problema é quando analisamos a placa-mãe. Então eu vou remover a placa-mãe aqui e vamos juntos no microscópio entender. Finalmente, placa em mãos. Então a placa-mãe do notebook está toda aqui na bancada. Então veja, processador
e ele é soldado na placa-mãe. Isso já é um padrão que acontece em todas as marcas há muitos anos já. Então temos o processador, temos um Super I/O e temos aqui o slot de memória, temos um slot aqui para o SSD, um M2, e slot aqui da placa Wi-Fi. Do lado temos duas USBs, uma USB do tipo C e um HDMI. Nenhum problema até o momento. Do outro lado, não temos componente. A placa é simplesmente lisa. A outra superfície da placa, temos apenas o verniz, algumas trilhas. O PCB é bem fino, ou seja, todos os componentes desta placa está concentrada num lado somente da placa-mãe. É um problema? Nem tanto. Vamos analisar no microscópio. Então vou passar a placa aqui no microscópio para a gente fazer uma análise visual juntos, tá? Vou emitir a minha opinião sobre a construção dessa placa-mãe. Então temos aí esse processador, esse é o código dele, o SRGKY, que, como eu disse no começo do vídeo, é um Core i5 de 10ª geração, é um processador original da Intel, isso não tem como falsificar, e é novo, tá? Porque também existem notebooks paralelos ou importados aí do AliExpress, que já recebemos com processador usado. Enfim, isso é outro assunto, tem até um vídeo no canal, o pior notebook do mundo, tá? Mas não é isso que estamos analisando aqui, mas sim a construção dessa placa. Então temos aqui, ó, esses indutores que vocês estão vendo. Isso aqui é um indutor, outro indutor. Isso aqui compõe o VRM. O que é o VRM? São os componentes que fornecem a tensão, a alimentação para o CPU. Então ele é composto, ó, indutor, capacitor, MOSFET de alta, MOSFET de baixa, outros componentes aqui, resistores, enfim. Isso se repete com todos os indutores. Esses componentes são os que compõem então o VRM. E quem controla, quem que orquestra tudo isso é o PWM, esse cara aqui, ó, RT3605BE, que é um componente da marca Rictech. Até aí tudo bem, sem nenhum problema. A solda, para ser sincero com vocês, não me agrada muito. Deixa eu ver se eu consigo colocar numa posição aqui para focar bem na solda. Essa placa tem um verniz brilhante, então ela reflete na câmera, então não dá para mostrar com tanta nitidez aqui. Mas tá aí, ó, a solda, ela não, parece que falta um pouco de solda. Depois a gente vai comparar isso com uma outra placa de uma Sony Vaio japonesa real, tá? Enfim, mas são detalhes, isso aqui não seria o problema desse notebook no que eu vou concluir logo aqui com vocês. Vamos continuar analisando toda a placa. Então, como todas as outras placas aí de notebook, tem todos os componentes padrão. Um Super I/O, esse aqui no caso é um ITE, IT8987E, esse é o modelo. Aqui temos MOSFETs com part number. E aqui chegamos, ó, deixa eu virar a placa. Chegamos a esse cara aqui, que é o BQ715. Chegamos a esse cara aqui, que é o BQ715. Ele é o controlador da bateria, ele que é responsável, então, pelo gerenciamento da bateria. Outros componentes, como o MOSFET, também tem um part number. Agora, vamos nos atentar a esse componente. Esse componente já não tem o part number AVTM. Se a gente procurar 823, não vai encontrar, não vai ter a certeza que é esse componente. Isso se repete com alguns outros. Como esse outro aqui, 8762. Esse aqui que está escrito IA, DPM, entre outros componentes que compõem essa placa. Aqui esse outro MOSFET, então, esse outro componente que a gente não sabe o que é, ALTM931. Aqui do outro lado tem um outro, ALVW214. Esses são os componentes que
são responsáveis aqui pelo PWM, talvez, e drive das tensões de 3 e 5 volts, enfim. Bom, dito isso, para vocês verem a placa de perto, tá? Então, esses são os componentes que compõem essa placa. E do outro lado, temos apenas o PCB, as trilhas e nada mais. E alguns test point e o part number da placa. Agora, temos aqui uma Sony, uma placa-mãe Sony de verdade. Aí. O modelo dela é esse daí, ó, MBX247. Quem é técnico lembra que as placas de Sony geralmente começavam com um MBX. Mas temos uma outra informação. Embaixo temos ali, ó, DAOHK. Isso aí significa que é uma placa-mãe fabricada por uma empresa chamada Quanta. E essa Quanta fabrica para outras marcas de notebooks como HP, Acer, enfim, uma infinidade de marcas de notebook. Ou seja, essa placa-mãe não foi fabricada pela Sony, mas claro, tem um projeto da Sony, então ela projetou essa placa e outra empresa fabricou, sem nenhum problema. Tudo isso acontece até hoje, nos dias de hoje, né? Então isso não é um problema. Mas vamos nos atentar na qualidade da placa. Claro, estamos falando de uma placa aqui, provavelmente um processador Intel de segunda geração, que ainda era de socket, né? Tinha PCH, tá sem a PCH, porque é uma placa de sucata nossa, para a gente remover componentes, ou tá sem o Super I/O. Mas veja a quantidade de componentes que essa placa tem. Mesmo faltando componentes, ainda tem muitos componentes aqui. Veja o VRM, que é do CPU. Olha a quantidade de MOSFET. Existe 2 MOSFET de alta, 2 MOSFET de baixa, vários capacitores cerâmicos, junto com o PWM. E do outro lado, mais uma infinidade de capacitores cerâmicos que compõem toda a placa. E capacitores de tântalo também. Bom, aí você vai falar, tá, isso é porque é uma placa antiga, por isso que tem tudo isso de componentes. Ok, então vamos para uma placa pau a pau, né? Então, para a gente não ficar falando coisas distintas. Isso aqui é uma placa de um Dell com um processador de 10ª geração também. E essa aqui é a Vaio, 10ª geração. Você vai falar, tá, Rogério, mas essa placa de Dell é muito pequena. Realmente, ela é bem pequena comparada aqui com a do Vaio, mas nem tanto assim, né? Mas quando viramos a placa do Dell, olha a quantidade de componentes. Já a da Vaio, nenhum componente. Ou seja, esses componentes fazem a diferença. Vamos comparar o VRM dessa placa. Bom, essa placa o verniz não reflete, então a gente consegue enxergar um pouco melhor. Então temos aqui as bobinas, os indutores que compõem o VRM que alimenta o CPU. Então aqui vocês estão vendo, já não é MOSFET, é um DR-MOS. O que é um DR-MOS? É um componente que substitui os MOSFET de alta, MOSFET de baixa, drive, tudo dentro de um único componente. Então ele faz essa função, ele é chamado de DR-MOS, Dr. MOS. Então tem um Dr. MOS para cada indutor, certo? Então aqui esse DR-MOS para esse DR-MOS para esse e outro DR-MOS para esse. Tudo isso aqui compõe o VRM. E tem alguém, que é o PWM, que deve estar do outro lado. Aqui temos aqui um PWM da Intersil, que está do outro lado da placa. Junto a isso, tem todas essas filtragens, ó, capacitores de tântalo, vários capacitores cerâmicos e atrás do CPU também, ó, capacitores de tântalo e uma infinidade de capacitores cerâmicos. Tudo para melhorar na filtragem, no ripple que chega a esse CPU. E esses componentes fazem uma diferença tremenda. Qual a diferença que ele faz? Esses componentes que integram o VRM e tem essa quantidade de capacitores, está para remover o ripple, remover o ruído, entregar uma tensão de qualidade para o CPU. Esses processadores de 10ª, 8ª, 7ª geração
da Intel são processadores muito sensíveis. Então qualquer ripple, sujeira que tenha na linha que é entregue ao CPU, na linha de tensão do CPU, do VRM, isso pode ocasionar a queima do CPU. E eu estou falando CPU, mas não é apenas o CPU que tem nessa placa. É o CPU, é a placa de vídeo e é a PCH, que controla as portas USBs, enfim, todas as entradas e saídas da placa, junto com o Super I/O. Então está tudo integrado no CPU. Então é um componente que compõe tudo isso dentro de um único componente. Então ele tem que ser bem alimentado, bem entregue para ter uma durabilidade. Ele vai funcionar? Funciona. Isso aqui quando você compra novo, funciona. Mas até quanto tempo? Então você está comprando algo para durar quantos anos? 1 ano? 2 anos? 3 anos? E descartar? E ter que comprar um novo? Já esse aqui, ou esse daqui, são placas duradouras, porque tem qualidade, tem componentes. Isso aqui vai entregar uma tensão limpa, com maior eficiência, então você vai ter, fora as proteções que tem. Eu não vou ficar entrando muito em termos técnicos, porque senão o vídeo já vai ficar longo de natureza, né? Mas se a gente for entrar em termos técnicos, tem as proteções também. Essa placa aqui tem diversas proteções que, se encontrar um curto em algum capacitor, em algum componente, não deixa a placa ligar e protege esses componentes, como CPU, PCH, entre outros. Já essa placa eu não vi proteções. E agora vamos à conclusão da análise dessa placa. Então vamos à conclusão. Os pontos negativos dessa placa em termos de construção, novamente, minha opinião, é a quantidade de componentes que tem, compondo aqui o VRM, entre outros componentes que deveriam compor o circuito. Para mim é o mínimo. Isso aqui deve ser o mínimo exigido pela Intel. Então eles usaram a quantidade mínima apenas para fornecer energia e a placa ligar. É uma PCB muito fina, falta componentes de filtragem. Veja, para cada fase desse VRM, temos apenas um capacitor de tanto de filtragem, que é muito pouco. Fora isso, aí você vai falar, e os componentes que não tem do outro lado? Exato, esses componentes do outro lado, se fosse a opção de não ter componentes nessa face do PCB, tudo bem, mas deveria ter outros componentes aqui para compor. Fora isso, a placa, o PCB, ele é fino, e a área de ground, o que é a área de ground? É a área do terra. Querendo ou não, quando a placa ela é espessa e tem uma área de terra bem projetada, a placa acaba dissipando um pouco do calor e não deixando tudo pro dissipador. Apesar que é um dissipador que, na minha opinião, é suficiente para esse processador. Tá? Isso não é um problema. Tem um heat pipe, na minha opinião, adequado. Eu não analisei a marca do cooler, isso não é o fato. Mas isso aqui é a minha opinião sobre a composição, a construção dessa placa-mãe. Mas não é um fator do direito de reparar. Agora vamos entrar de fato no direito de reparar. Bom, vocês viram que eu passei a placa toda no microscópio e a gente não viu nenhuma serigrafia nessa placa. O que é serigrafia? Vamos lá pro microscópio novamente. Bom, veja esse capacitor. Veja em volta que não tem nada escrito, só tem um desenho branco aqui, ó, com o sinal do positivo e um retângulo em volta onde ele vai ser soldado. Agora, veja a placa de Sony antiga, um capacitor semelhante, C411, né, C411. Então, isso é serigrafia, é o nome do componente impresso no PCB. Isso também se repete com a placa de Dell, ó. PC1091, outro capacitor com essa identificação. E para que serve essas identificações? Para quando a gente abrir o esquema elétrico. Opa, o que é esquema elétrico? Esquema elétrico é onde está todo o desenho da placa com as ligações dos capacitores, dos VRMs, da ligação com o CPU, ligação com o Super I/O. Tudo isso daí está no esquema elétrico. Vou mostrar aqui para vocês. Fiquem comigo, pessoal. Isso aqui é um vídeo muito importante pro direito de reparar. Eu sei que é um vídeo extenso, mas é muito importante. Então, quero, para quem não conhece esquema elétrico, quero compartilhar o que é um esquema elétrico.
Isso é o esquema elétrico. Esse é o esquema elétrico dessa placa da Sony antiga que está aqui nas minhas mãos. Eu não disse que essa placa é uma fabricação da empresa Quanta. Então vamos verificar aqui. Em algum lugar vai estar escrito Quanta. Olha lá, Quanta Computer. Então esse é o projeto da Quanta. Tem até o nome do projeto. E aqui tem todas as ligações. Começa aqui por um diagrama em blocos, né? Então temos aqui, ó, o processador, que tem ligação com a PCH, o processador tem ligação com a placa de vídeo, o processador controla as memórias DDR3, a PCH controla todas as entradas e saídas nas portas USBs, por exemplo, também controla o HDMI, card reader, enfim, tudo isso daqui. E temos o EC, que é o Super I/O. Isso aqui é a representação, o esquema elétrico, é o documento onde tem todas essas ligações. Lembra do capacitor que eu falei para vocês aqui, ó? O C411? C411. Olha lá ele. É um capacitor de filtragem da tensão VCC-GFX. Então veja, ó, 3 capacitores de filtragem. Esse que tem ponto de asterisco não está na placa, tá? Esse não está na placa. Mas esses outros 2 estão na placa. Então, por que eu sei disso? Porque tem esse esquema elétrico e a gente se orienta, navega através dele. Dito isso, onde está o esquema elétrico da Vaio? Não tem esquema elétrico dessa placa. E mesmo que tivesse esquema elétrico, sem o board view, fica difícil você se localizar. Opa, o que é board view? Mais um termo. Agora eu peguei uma placa mãe de um MacBook Air, tá? Uma placa sucata, então tá faltando componentes. Então tá aí, ó, uma placa mãe de um MacBook Air do ano de 2017. E agora vocês vão conhecer o que é board view. Board view é essa planta aqui, ó, onde tem o desenho da placa, tá vendo? As 2 faces da placa com todos os componentes que compõem a placa. Por exemplo, deixa eu ver se esse capacitor tá na placa. Tá. Vamos a esse capacitor, ó, o C7648. Vamos verificar como que é esse C7648 na placa, através do microscópio. Então, eu estou na mesma posição que o board view. Esse capacitor eu sei que é o C7648. Mas veja, também não tem serigrafia. Então a placa da positivo, da Vaio, também não tem serigrafia igual a placa da Apple, igual a placa de um MacBook. Mas qual a diferença? A Apple tem o esquema elétrico do board view. Mas tem como? Alguém disponibilizou? Não, foi vazado. Então, são muitas informações. Então, como que eu consegui esse board view? Alguém vazou da empresa, da fabricante, e soltou na internet. Então, temos o esquema elétrico do board view nas placas mães de MacBook, porque vazou, não porque foi disponibilizado. Pensando desta forma, parece que somos o quê? Clandestinos, ilegais, utilizando algo ilegal, quando temos acesso a esses esquemas elétricos que não foi fornecido, foi vazado. Então é desta forma que nós sentimos, tá? Bom, voltamos aqui para a Vaio. A Vaio não tem nem o esquema elétrico, nem o board view. E aí, para piorar, alguns componentes são com código. Então a gente fica preso, amarrado, sem uma orientação, sem poder nos guiar para identificar, analisar e chegar a um defeito aqui e conseguir reparar. Então esse notebook não teve reparo. Por que não teve reparo? Não teve reparo. Primeiro, pela falta do esquema elétrico e de um board view. Segundo, pelos códigos da placa-mãe de alguns componentes serem códigos, não serem exatamente o part number, então a gente não encontrar o datasheet para poder analisar. E terceiro, ou quarto, enfim, esse CPU muito provável está danificado pelas medições que fizemos, que conseguimos medir no datasheet do PWM. Então, analisando o PWM, tudo leva a crer que o processador foi danificado. E por que ele foi danificado? Aí é uma análise minha como técnico, como engenheiro, que faz reparos de notebooks, MacBooks todos os dias na bancada. Pela falta de componentes que compõem o VRM, principalmente pela filtragem. Certo? Agora,
No direito de reparar, o que que isso intervém, o que que isso afeta? Afeta que isso aqui é um monte de lixo. Você joga fora e compra outro. R$ 4.500 para durar o quê? 1 ano e meio. E agora você tem que comprar um notebook novo. Então, isso é o futuro. Esse é o futuro se não conseguir o direito de reparar. Tá? Então, se a gente não bater em cima do direito de reparar, é isso. Você vai comprar um notebook para durar 1 ano e meio e jogar fora. R$ 4.500 rasgado e jogado no lixo. O cliente não tem opção. Se você procura essa placa-mãe, troca a placa-mãe. Você procura essa placa-mãe, não encontra essa placa-mãe para reposição. Nem usada, muito menos nova. Né? Então é isso que você fica amarrado. E o que o direito de reparar poderia fazer de diferença na reparação deste notebook? Bom, primeiro que teríamos então o esquema elétrico e board view. Aí, analisando com esses documentos, a gente poderia ter a certeza que o defeito é o CPU. Ou se é uma falha em outro componente, que pode ser apenas um componente, pode ser apenas um resistor que a gente não conseguiu identificar, substituindo um resistor que custa, sei lá, 10 centavos, R$1, que seja, a gente recupera uma placa-mãe dessa. Porque falta esquema elétrico e board view para a gente se localizar, medir o que tem que medir. Então, pode ser o CPU? Pode, mas também pode ser apenas um mísero resistor. Tendo o esquema elétrico, a gente tem esse material na mão para a gente poder ter certeza disso. Então, esse final dessa placa, desse notebook, poderia ser outro, com esquema elétrico e board view. Então, o que o direito de reparar quer? Ele quer materiais como esquema elétrico, board view, documentação, né? Que é esses materiais que eu mostrei para vocês, e também manuais de como fazer o reparo. Por exemplo, se o cliente quiser comprar o teclado e substituir o teclado, um manual de como substituir o teclado desse notebook Vaio ou do notebook Dell. É isso que vai acontecer com as outras marcas. Eu estou dando o exemplo da Vaio, mas isso vai acontecer com outras marcas também. Então veja, você compra um notebook de R$ 4.500 para jogar fora. Então, os pilares do direito de reparar são documentação com esquema elétrico, board view e manuais de como realizar os reparos e peças de reposição. A peça de reposição é muito abrangente. Na playlist Direito de Reparar aqui no canal, eu conto tudo que pode ser considerado como peça de reposição. Mas enfim, a placa-mãe como um todo deveria ser considerado uma peça de reposição. Se a gente ligar na Positivo ou na Vaio, enfim, a empresa, pedindo uma placa-mãe nova para substituir, será que a gente consegue? Vamos tentar. Eu vou entrar em contato, vou tentar gravar, não sei se eu vou poder deixar a gravação, mas eu vou ligar e no decorrer desse vídeo eu volto com essa informação, se a gente consegue essa placa-mãe. Pelas informações que temos e outras tentativas, não consegue. Então a placa-mãe seria uma peça de reposição, mas um Super I/O seria uma peça de reposição, o PWM seria uma peça de reposição, os conectores USBs também deveria ser uma peça de reposição. E o teclado, outra peça de reposição muito importante. Neste daqui, não, né? Esse aqui, o botão Power, é a parte por essa outra placa, né? Mas existem outros notebooks de outras marcas, nacionais também, que o botão de liga fica no teclado. E às vezes o teclado danifica, seja ele por um defeito de fabricação ou o cliente derramou algum líquido e danificou o teclado. Por conta do teclado estar danificado, o botão de liga não funciona. Com isso, o cliente, o dono, perde o notebook por conta do teclado que não tem para reposição. Eles não fornecem esses teclados para reposição. Enfim, eu poderia ficar falando horas e horas aqui de exemplos de falta de peça de reposição e quais os danos, quais os problemas que isso afeta o direito de reparar de todo mundo. Mas o que eu queria trazer para vocês é isso. Tá? Isso aqui é algo que está acontecendo e é o futuro se nada for feito. Então a gente precisa do direito de reparar para seguir fazendo reparo, né, as assistências técnicas independentes e também para o cliente poder ter a opção de reparar o seu notebook, o seu equipamento eletrônico, seja ele qual for. Eu aqui falo sobre notebooks e MacBooks, mas isso se estende a outros eletrônicos.
Então é isso que o direito de reparar busca. Bom, e aí alguns poderão dizer, mas eles vão disponibilizar o esquema elétrico, isso aí é propriedade intelectual da indústria. Se eles disponibilizarem isso, outras empresas poderão copiar. Será mesmo? Se isso fosse verdade, por que eles não copiaram o projeto da Sony, que está disponível de forma ilegal na internet, mas está disponível? Por que não copiaram? Porque até hoje ninguém copiou uma placa-mãe de um MacBook, já que os esquemas elétricos e board view também estão disponíveis aí na internet. Então essa desculpa não cola. Eles não conseguem copiar porque o esquema elétrico board view não está todo o segredo do projeto, da arquitetura de uma placa-mãe. Ali está o desenho, o escopo mais grosso para a gente poder se orientar e localizar. Agora, a parte de programação, entre outros, não estão no esquema elétrico. Então isso é balela, isso não é concreto. Então se disserem que não disponibiliza por medo de copiarem, quem que vai copiar isso daqui? Nem as placas, bom, enfim, nem as placas da China tem poucos componentes como esse, né? Enfim, é uma opinião minha, né? Então vamos encerrar o assunto sobre o Vaio e agora vamos falar sobre o direito de reparar. Em que pé estamos? Hoje, como eu disse, no 9 de novembro de 2022, o direito de reparar não existe no Brasil. Não tem nada concreto. Temos nós que fazemos os vídeos aqui defendendo, mostrando, trazendo notícias do que está acontecendo nos Estados Unidos, mas de concreto não temos nada. E Rogério, e aquele projeto de lei que vocês defendiam do Pedro Lucas Fernandes? Muito bem, aquele projeto de lei já era vago, faltava muitos pontos a serem colocados nesse projeto de lei, como definindo o que são peças de reposição, o que são assistências técnicas independentes, que é um projeto de lei que visa não apenas quando o equipamento esteja na garantia, mas também fora de garantia, porque quando está dentro da garantia, quem tem que resolver é o fabricante. Mas ainda se o cliente, por conta, quiser perder o contrato de garantia e arriscar a perda de garantia e fazer os reparos por conta, é um direito dele. Claro que com isso ele perde a garantia. Agora, quando está fora da garantia, é isso que se trata o projeto de lei. Mas ele foi apensado a um outro projeto de lei que tratava sobre o direito do consumidor, que amarrava ele com garantia. Mas não, estamos falando em notebooks ou qualquer eletroeletrônico que estão fora da garantia. Então era um projeto de lei que estava muito vago. Então eles foram lançados foi apensado esse outro projeto de lei. Então o assessor do deputado pediu para desapensar para ser analisado de forma separada, mas não foi aprovado. Então, ou seja, esse projeto de lei perdeu, não temos mais esse projeto de lei. Então hoje o que precisamos? Temos duas formas de conseguir um projeto de lei. Uma é independente, reunir mais pessoas, advogados, pessoas que entendem da lei e formalizar um projeto de lei, escrever, redigir um projeto de lei com o nosso respaldo, o que são peças de reposição, o que precisamos, né? E ouvir outras áreas, não somente assistências técnicas de notebooks, como eu disse, aqui abrange tudo, eletroeletrônicos, televisão, celulares, impressoras, tudo que é eletroeletrônicos abrange, até mesmo software, caso queira entrar então nessa área de software. Nos Estados Unidos também, software também está embutido no projeto de lei do direito de reparar nos Estados Unidos. Então, juntar toda essa turma e criar um projeto de lei independente. Mas, para isso, para a gente poder ir lá na Câmara dos Deputados, juntar todo esse projeto de lei, levar esse documento até a Câmara dos Deputados, não é apenas isso que precisamos. Para isso, precisamos de assinaturas de 1% dos eleitores do Brasil, ou seja, são 156 milhões de eleitores que foram aptos a votar neste ano de 2022, 1% desses 156 milhões, ou seja, 1.560.000 assinaturas. E ainda, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui, tem que ser dividido em vários estados. Pelo menos 5 estados da federação. Então, além de ter 1.560.000 assinaturas, precisamos que ele seja repartido aí em 5 estados.
Então, ou seja, é muita assinatura e não é apenas uma assinatura, não sei se isso aí pode ser uma assinatura virtual, porque você tem que colocar ali também o teu título de eleitor. Então é algo que a gente tem que se pensar. Então esse é um caminho. E o segundo caminho é o que a gente vinha tentando, ligando para deputado, o deputado falando que vai analisar, vai mandar no e-mail e nada, né? Então o outro caminho é um deputado abraçar a nossa causa, escrever um projeto de lei e apresentar. Não precisa dessas assinaturas. A assinatura que precisamos seria para mostrar a força que a gente tem e falar para o deputado, olha, todas essas assinaturas, todas essas pessoas que assinaram esse abaixo-assinado apoiam o direito de reparar. É mais para mostrar a força que temos para um deputado colher esse nosso projeto, abraçar esse projeto, a nossa causa e ir adiante. Então temos essas duas opções. No dia de hoje, realmente eu não sei. Então eu não sei qual caminho seguir, tá? Sinceramente, desde o começo aqui, eu sigo lutando sozinho com esse movimento do direito de reparar. Já dei entrevista para a TV Cultura, mostrando o nosso ponto aqui, a nossa visão de uma assistência técnica independente e também numa posição de consumidor. Eu quero ter o direito de reparar, seja o que for, uma impressora, um monitor, uma televisão, uma máquina de lavar roupa. Se eu quiser, eu deveria ter esse direito. Ou se eu não me sentir apto a fazer isso, mesmo com o manual fornecido pelo fabricante, levar até uma assistência técnica independente com peças originais. Olha, sei lá, minha máquina de lavar está com defeito. O técnico identifica, é tal peça. Compra a peça e o técnico substitui. A mesma coisa com o notebook, enfim, todos os eletrônicos. Então eu venho nessa luta sozinho. Já alguns me apoiaram, teve o Getúlio da GTEC, se afastou um pouco do YouTube, o Christian da InfoSquad, mas ele está em outro país. E aqui eu pedi apoio de alguns técnicos, não abraçaram a causa, enfim. Teve alguns eventos que eu poderia ter ido para defender a pauta, não fui. Bom, e é isso. Então eu vou continuar. Eu não preciso do direito de reparar. Sinceramente, a minha empresa chegou até aqui, são 12 anos de empresa, sem o direito de reparar, sem legalizar o esquema elétrico. Várias marcas não têm esquema elétrico, eu dei o exemplo da Vaio. Mas ASUS também não tem esquema elétrico. O que acontece? A gente repara menos ASUS. Com certeza. O índice de reparação, o sucesso de reparação em notebooks ASUS é menores quando comparado a notebooks que têm o esquema elétrico, como Dell, Acer. Claro que esses esquemas elétricos de alguma forma foi vazado, não são oficiais, mas seguimos reparando. A mesma coisa acontece com os MacBooks. Continuamos reparando os MacBooks, mesmo sem o direito de reparar. E a minha assistência vai continuar assim. Então, eu não preciso do direito de reparar. Então, por que você defende o direito de reparar? Porque é um ideal, é uma pauta que eu defendo, é um sonho que eu tenho de um mundo ideal onde as indústrias, as empresas respeitem o consumidor e também as assistências técnicas independentes. E outro ideal, surgir mais empresas, mais empregos, onde outras assistências técnicas poderão surgir fazendo substituição de peças originais, substituição de teclado, bateria, enfim, ou até mesmo reparando outras assistências surgindo. Outro ideal, diminuição de poluição no meio ambiente. O que vai acontecer com esse notebook? Claro, a maioria hoje dos eletrônicos o pessoal reciclam, mas será que todo ele é reciclável? E outra, R$ 4.500 jogado no lixo? No meu ponto de vista, é muito dinheiro. E o consumidor que comprou, o cliente que me enviou esse notebook, ele não tem essa visão. Ele não foi informado que esse notebook aqui é descartável, que ele vai durar 2 anos. Não foi, sei lá, nem durou 2 anos. Que vai acabar a garantia e ele vai ficar na mão. Ele não foi informado disso. E ele nem tem que saber disso, porque ele está comprando um notebook com uma marca famosa, o design bonito, mas lá dentro falta componentes, falta qualidade. Então, é isso que eu defendo. Eu defendo o direito de reparar para ter notebooks melhores, ter outras assistências técnicas podendo surgir com o direito de reparar, acesso a peças originais,
É isso, esse é o meu ideal que eu defendo. E eu vou continuar defendendo, continuar lutando, mesmo sem apoio. E é isso, temos que continuar nessa luta, não sei aonde vamos chegar, mas fica aí compartilhando em que pé estamos no direito de reparar. Se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar, sei lá quem chegou aqui, quem foi o louco que chegou até o final do vídeo, mas é isso, não teve como ser um vídeo menor, porque são vários pontos que eu queria abordar com vocês, mas não deixe de comentar o que vocês acharam, deixe sugestões, qual sugestão vocês dão para a gente conseguir adiantando ou prosseguir com essa pauta do direito de reparar. Só mais uma informação. O direito de reparar nos Estados Unidos, em que pé está? No estado de Nova York, vai ser o primeiro estado a aprovar o direito de reparar. Só falta o governador, a governadora, assinar o projeto de lei, a lei, né? Pois já foi aprovado no Senado e só falta assinatura para tornar lei. Isso pode acontecer hoje, amanhã ou ano que vem. Só falta ela assinar, ela pegar e assinar e será aprovado. Já aqui no Brasil, é isso, onde estamos. Vou ficando por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo. Olá, tudo bem? Você ligou para a Vaio. A Vaio também está presente no WhatsApp. Lá você pode obter suporte, tirar dúvidas, acompanhar o reparo de seu equipamento e muito mais. O nosso número é o 41 3316 7412. Vou repetir, 41 3316 7412. Você encontra o número em nosso site br.vaio.com na opção de suporte. Se prefere continuar na ligação, aguarde em linha. Será que você já tem um cadastro aqui? Espere só um pouco que eu vou procurar. Não consegui encontrar. Pode me informar o seu CPF ou CNPJ? É só digitar no seu telefone. Entendi. Espere só um pouco que eu vou procurar. Acho que você nunca falou comigo antes, mas sem problema, vou te ajudar. Você quer comprar um de nossos produtos, ou já comprou e quer informações sobre o pedido ou entrega? Digite 1. Precisa comprar peças, solicitar ou acompanhar um orçamento? Digite 2. Peças. Participe da nossa pesquisa de satisfação no final deste atendimento. Boa tarde, Rafael. Meu nome é Rogério. Queria saber se vocês vendem placa-mãe para o notebook Vaio. Tenho. 8935. Isso, é de casa. Mas já faz mais de um ano. O quê? É Rogério Luiz Fernandes. Ah, tá. A memória vem junto também. Oi. Ah, sim, ela é. Aham. Ah, certo. Entendi. Então ela sai R$ 2.780, é isso, né? Dois mil
E aí vocês têm Tá, se puder enviar no meu e-mail esse orçamento. É Rogério. Tá, ok. Outra pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte, essa placa-mãe, vocês não fornecem o esquema elétrico caso queira levar para uma assistência técnica fazer reparo? É um manual de serviço. Seria como você verificar ou um canal para esse contato? Entendi. Tá bom. Então eu aguardo o orçamento da peça no e-mail. Só isso. Obrigado. Tá bom. Tchau. Obrigada por sua participação. Bom, tá aí, vocês puderam acompanhar. Acho que eu vou cortar a parte que o atendente fala, né? Eu não sei se isso é legal ou não, então eu quero evitar problemas. Mas então, eu vou resumir aqui. Então, eles têm a placa-mãe para substituição no valor de R$ 2.786 com o processador Core i5 de 10ª geração. Daí então, eu disse que pouco provável teria uma placa-mãe, mas como é um notebook que ainda está sendo comercializado, você procurar esse modelo FE, bom, a gente viu no começo do vídeo, procurar por esse modelo, você vai encontrar aí na faixa de R$ 4.000 a R$ 5.000 esse notebook. A placa-mãe está sendo vendida um pouco mais do que a metade do preço de um notebook novo. Tem a placa para reposição, eu vou aguardar o recebimento aí desse e-mail e passar para o cliente. Caso ele queira comprar por conta e risco, a gente só faz a substituição sem nenhum problema. Mas, levando em conta a consideração de toda a arquitetura dessa placa-mãe, por quanto mais tempo esse notebook irá durar. Fiz a questionamento sobre esquemas elétricos, claro, o atendimento ali não tem essas informações, até foi um bom atendimento dentro do que ele está disposto a responder às suas limitações, ele segue as regras da empresa e é isso. Foi um bom atendimento perante isso, mas nos falta tudo, né? Que é o esquema elétrico, enfim. E ainda que tenha a placa para reposição, e aí vai a critério do consumidor. E ainda foi possível isso, nem sempre é possível, geralmente nem a placa eles fornecem. Isso aí é uma novidade até para mim, surpresa, eu acabei de ficar sabendo disso agora com vocês, porque antes eles nem vendiam, nem tinha essa opção. Se mudou, aí o protocolo deles é um ponto positivo, pensando nesse ponto de ter uma placa para reposição. Talvez outras peças, como teclado, essas coisas, talvez também tenham. É questão de perguntar. Então fica aí, nem tudo aí é crítica, né? Então tem esse ponto positivo deles terem a placa para reposição. E outra informação, né? Eu já tinha encerrado o vídeo, gente, agora eu tô colocando essa parte aqui da ligação que eu tinha esquecido de ligar para eles. Mais uma informação, essa placa-mãe realmente é fabricada aqui no Brasil, no polo em Manaus, tá? Tem uma fábrica que é feita toda essa fabricação, todos os componentes são soldados aqui no Brasil, diferente de outras marcas, existem outras marcas aqui no Brasil, que a placa vem, por exemplo, com um processador soldado de fora, e aqui eles terminam de fazer o acabamento da placa, onde eles colocam os conectores, componentes desta forma para eles entrar num programa que chama PPB, né? Então eles fazem o acabamento dessa placa e tem benefício fiscal. Parece que não é o caso, né? Essa placa aqui é totalmente fabricada aqui no Brasil, totalmente nacional. É a informação que eu tenho extraoficial sobre esses notebooks Vaio. Enfim, agora sim, encerramos o vídeo.